Boa noite, galera. Bom, então vamos lá, né? Para começar mais um mês da melhor maneira possível, finalizar ele de preferência, né? Sempre melhor do que o mês anterior, porque isso que a gente faz em busca da evolução, né? É esse o motivo da gente estar aqui, né? Tem gente que ficou estudando aí, né? Sexta-feira, sábado, domingo, né? Esse é o intuito, né? A gente investir um tempo em estudo aqui para a gente sempre finalizar um mês melhor que o outro, né? E não cair naquela doce ilusão achando que é só ligar amanhã a máquina, sentar na frente da tela e a mágica acontece. Bom, eu não conheço dessa forma, né? Mas, enfim, vamos lá então para nossos estudos da semana, tá? E desde já, cara, como é difícil, eu tenho uma dificuldade imensa sabe, em tirar aquele fibo que a gente tem ele como... Pô, vou deixar aqui, não tô utilizando ele, mas é pra porra nenhuma. Então dei uma limpada, né? Tirei aquele fibão que a gente tem aí da mínima do Covid, máxima histórica, aquele que só serviu realmente aqui para mostrar para mim aqui com, né, o quanto ficamos perto da retração de 50%, né? Na verdade foi aqui, né? Enfim, né? Vou deixar os fibos somente os mais atuais até para facilitar, né? Para quem está chegando agora, talvez não tem tempo, né? Não acompanha há muito tempo aí, sente um pouco mais de dificuldade em entender a maneira como eu trabalho o fibo. Então, de maneira bem simples, né? A gente já vem aqui tanto no índice quanto no dólar, eu já ajusto máxima e mínima do mês anterior, né? Para deixar sempre bem visual e plotada no gráfico, né? Entendendo o que, né? Poxa, se a gente tem máxima e mínima do dia anterior e o preço dá uma brigada, por que não no mês anterior, né? Ah, Felipe, mas se for assim, daqui a pouco tu vai estar vendo do ano anterior. Cara, por que não também, né? Então eu acho que se agrega dentro do nosso operacional, né? Se deixa as coisas mais claras, tem que utilizar sim, tá? Então eu já ajustei a minha máxima e mínima do mês anterior, né? Então atualizei ela, trouxe ela para cá agora, né? Tá aqui máxima e mínima do mês anterior plotada. Amanhã abre um novo candle aqui no gráfico mensal e a gente vai ver se ele vai brigar ou não aqui dentro dessas máximas e dessas mínimas, tá? Da mesma forma, né, como toda semana, a gente também atualiza máxima e mínima da semana anterior. Então já peguei a máxima da semana anterior e transferi ela para cá, beleza? Então, atualizado máxima e mínima do mês anterior, máxima e mínima da semana anterior. O que a gente pode plotar aqui? Se a gente for pegar todo o contexto, a gente tem um ponto de suporte aqui dentro do índice, que sim, caso, né, realmente a gente observe o preço se aproximando dessa zona de fundo aqui, dessas zonas de fundo, eu volto com o meu fibo. Que fibo era esse, Felipe? É o fibo da máxima histórica e mínima do Covid. Só que ele estava ficando obsoleto aqui, não estou utilizando ele mais para nada. Claro, toda vez que o preço se aproxima dessas regiões de fundo, como eu comentei com vocês, eu volto com ele para mim saber, né, como que o preço vai se comportar nessas regiões de 50%, ok? Então, caso o preço volte a apresentar um movimento de queda, eu volto com ele na tela, mas eu vou deixar ele mais limpo. O que eu vou trabalhar agora, né, para os próximos movimentos? Eu tenho duas opções. Eu vou aproximar aqui dentro do gráfico e vou observar a seguinte situação. Temos aqui uma média móvel de 200 ascendente, né, no gráfico do índice futuro. É só dar um dezoom que a gente vai ver que ela está ascendente. Então, a tendência primária ela é de alta. Porém, a gente tem uma média móvel de 200 descendente, né, martelando o preço. Desde que o candle semanal veio e tocou nela na semana 15 do mês, ele só fez mínimas menores. Então, a gente tem que observar esse movimento aqui para ver se sim, né, vamos ter uma continuidade aqui desde essa falha de fundo que o preço apresentou aqui, né? Veio para perder essa regiãozinha de fundo, não conseguiu, fez um fundo mais alto, até mesmo chegando a formar um pivô no gráfico diário. Caso, né, a gente observe esse pivô aqui, esse teste, eu posso sim considerar isso aqui um teste na cabeça desse pivô, juntamente com uma retração, tá, de 61,8. Se eu pegar essa máxima e essa mínima aqui, eu vou ter uma retração de 61,8 aqui, tá? Que aqui ela tá ao contrário, não sei o porquê. Não era para tá, mas tá. Enfim, eu vou ter um teste na região de 61,8 aqui. Caso essa retração de 61,8 segure e a gente consiga trabalhar acima da média móvel de 20, vamos ver mais um movimento de alta sendo formado. E aí, caso a gente venha a superar até mesmo esse topo aqui,
tá? É tudo caso, tá, galera? E se, porque sim, eu tenho que, né, colocar as possibilidades que eu tenho aqui para mim poder traçar os meus fibos. Mas então, caso a gente veja realmente esse movimento aqui, né, rompendo a cabeça deste outro movimento, aí eu vou monitorar o que aqui? Aí eu pego um fibo, traço desta máxima com esta mínima, para mim saber onde é que vai estar a retração de 50%, 61,8 e assim por diante, tá bom? E caso realmente a gente veja que o preço vai entregar um movimento de baixo, eu vou traçar um movimento de fibo desta máxima com esta mínima. Por que eu não vou fazer isso agora? Porque senão eu vou encher o meu gráfico de fibo, eu não vou nem saber, né, qual fibo que realmente é o que está valendo. Então aqui quando a gente vem para o gráfico diário, eu vou trabalhar com essa possibilidade. Temos uma média móvel de 20 aqui, o preço fechou acima da média móvel de 20, segurou na retração de 61,8, como vocês podem observar aqui, né? Então eu vou ficar de olho nesse movimento. Caso a gente perca aqui essa cabeça desse pivô, como eu comentei com vocês, né? Que até então violamos, né? A cabeça desse pivô. Até tivemos um fechamento abaixo, mas não houve uma continuidade do movimento. Então tivemos aqui o fechamento abaixo, depois ele violou ainda a mínima deste dia aqui, do dia... Poxa, agora eu não me lembro aqui. Então aqui foi sexta, quinta, quarta-feira, né? Quinta-feira violou a mínima da quarta, mas na sexta-feira fechou acima. Então fechou até mesmo acima da cabeça desse pivô. Então a gente tem que ver como que o preço vai se comportar aqui. Claro, não tem problema nenhum, né? Não estou querendo falar que vai segurar, nem que não vai segurar. Só estou falando para a gente ser realista, né? Violamos, mas fechamos acima, tá? Até mesmo que para desconfigurar completamente este movimento aqui, o que eu preciso ver mesmo é este movimento de baixa, né? Um pivôzinho sendo formado aqui, tá bom? Porque até então, né, temos aí uma retração segurando, a cabeça de um pivô segurando, então a gente tem que tomar cuidado para não operar com viés, né? Aqui pelo gráfico de 60 minutos, a gente até observa né, muita gente utiliza a média móvel de 200 para ela ficar aproximadamente como a média móvel de 20 do gráfico diário, né, para fazer o triple screen. Mas aqui, por si só, a média móvel de 200 também tem o poder dela, e aqui a gente pode até observar realmente esse movimento acontecendo. Então, o preço veio, bateu nela, segurou, ela vinha descendente, ficou flat, depois virou para ascendente, está segurando o preço. Até mesmo passando a impressão aí de que sim, a gente pode estar vendo aí um movimento de pivô aqui no gráfico de 60 minutos. Então, ou seja, impulso, correção, ele violou 61,8, fechou acima dos 50% aproximadamente. Isso aqui pode ser um pullback para a gente ter um pivô de saída, tá? E aí a gente pode até mesmo pegar essa pernada de queda que ele fez aqui e traçar um fibo desta mínima com essa máxima, para a gente saber aonde que vai estar a retração de 61,8. Então, como eu falei para vocês, eu não vou ficar enchendo aqui o meu gráfico de fibo, porque amanhã o mercado ele pode simplesmente abrir e desconfigurar tudo que eu tava... tudo que eu tentei bolar aqui, né, em termos de retrações, projeções, né? Então, aqui sim, né, a gente vai ter esse movimento, tá? Mas eu vou deixar para amanhã, a hora que o mercado abrir, a gente vê, né, como que a gente vai atuar. Caso, né, pelos 60 minutos aqui, sim, eu posso falar que a saída de menor resistência seria dar uma continuidade a esse movimento aqui, né? Até poderíamos projetar alvos aqui no 60, caso ele rompa esse pivôzinho aqui, tá? E aí seriam esses primeiros alvos, depois projetaríamos até mesmo o pivô para frente, né, jogando alvos lá para a região do seu terceiro alvo, lá para a região de 110 mil, tá? Mas isso aqui é tudo especulação, né? Estudo. Então vamos esperar o gráfico abrir amanhã, que a gente vê certinho como a gente, né, vai estar trabalhando. No gráfico de 5 minutos aqui, a gente tem um dia que ele foi bem volátil, né? Ele entregou sim uma operação aí, um pivô na ponta da compra, né? Porém aí, fácil tomada de decisão aí, né? Subiu como vaca braba, desceu como pedra quente, falhou fundo, depois deu uma pancada para cima, pancada para baixo, até mesmo aí conseguir pegar uma operaçãozinha no final do dia, quando ele passou para cima dessa região de 50%, montou esse pivô dentro do pivô, quando rompeu essa região de máxima, pagou 1 para 1, e depois veio entregando o movimento chorado aí na ponta da venda, contra as médias, finalizando o dia aí, fechando, né, eu tinha comentado que fechou acima dos 50%, mas na verdade aqui fechou abaixo dos 50% aqui do semanal. Então a gente tem que ver como que
vai abrir o mercado amanhã. Afinal de contas, hoje foi feriado aqui para nós, mas o mundo não parou, né? Então, né, caso o mercado ele abra aí sem gap, né, a gente espera uma continuidade sim do movimento pelo 60, mas também ele pode corrigir esse dia aqui ou abrir simplesmente gapado, que é o mais provável que aconteça quando a gente tem feriado, quando a gente não funciona o mercado, ele tende a abrir com gap, então muito cuidado, tá? Então, sem futurologia, né, sem querer acertar o movimento, sem querer sair comprando o primeiro candle a hora que romper no gráfico de 2 minutos, que na minha opinião, isso daí beira muito mais a cassinagem do que como operar de forma profissional mesmo, tá? Então, muito cuidado aí. Então, é essas retrações que eu vou ter aqui para o semanal, tá? Então, retomando, aqui eu estou com esse movimento aqui do pullback do gráfico diário. Deixa eu tentar arrumar ele aqui. Se não me engano, tem até uma opção de inverter fibra, travar estudo, volta nele. E aí não tá mais deixando mexer, por quê? Não sei. Então, depois eu vejo isso daqui. Tá, então, mas vocês estão entendendo, aqui só inverter a retração de 61.8, né? Inverter ela, que aí ela passa aqui para baixo. Então, a gente viu que o mercado segurou aqui nessa região. Segurando nessa região, a gente vira para um gráfico diário, né? Para ficar mais evidente o movimento. Esse daqui é o movimento de pivô, que entregou os seus alvos. Agora eu estou monitorando o que é o movimento de pullback dele aqui, que segurou na retração de 61.8, que toda vez está saindo fora aqui. Aí eu trocar o tempo gráfico e ela sai fora, não sei porquê. Mas enfim, né? Vamos com a paciência, deixa eu travar esse estudo que talvez não saia mais. Beleza? Aqui pelo gráfico de 60 minutos a gente consegue perceber sim que a média móvel de 200 segurou esse preço aqui, né, por diversas vezes, até mesmo formando aqui pra gente o pivôzinho aqui. A gente tem que ver como que vai se comportar amanhã, tá? Então, dentro do índice futuro, é isso que eu espero amanhã. Aqui a gente pode até marcar uma região de caixote como região não operável aí, né? Só pegar essa região de máxima, marcar esse fundinho e aqui dentro você não opera, porque o mercado vai estar brigado. Ah, Felipe, mas se abrir sem gap e montar um pivôzinho de pré-rompimento de massa, aí sim, né? Mas é que nem eu falo, quando esmola demais, você tem que desconfiar. E caso o mercado ele abra sem gap e ele venha aí para o movimento na ponta da venda, tem que tomar muito cuidado com a média móvel de 200, né? Que aí a gente vai estar entrando em região de zona de armadilha, quando a gente tem um preço aí que a média móvel de 20, né? Ela trabalha de forma descendente, né? Ou vice-versa, né? Mas quando o preço ele está sempre entre a média móvel de 20 e a média móvel de 200, a gente tem como uma região de armadilha. Aqui dentro a gente não deve estar se expondo a operações, é que nem que acreditado, né? Não adianta, né, gastar vela com santo ruim. Você até pode pegar uma operação aqui dentro, uma que outra, mas, né, via de regra que aqui dentro, entre as duas médias 20 e 200, o preço fica muito brigado, tá bom? E vamos para o dólar. Da mesma forma que eu dei uma limpada no fibão do índice, eu dei uma limpada no fibão do dólar e, porra, parece que tá arrancando um braço, né, velho? Mas enfim, também, para quem acompanha, né, um pouco mais de tempo, eu tirei aquele fibão que eu tinha aqui desta máxima com esta mínima aqui, entendendo que isso aqui era um caixote que foi rompido, né, foi violado em algum momento, a média móvel de 200 segurou aqui. Então, para não deixar aqui uns fibos muito antigos, embora eu saiba para que qual o papel de todos aqui, né? Então, o que eu estou trabalhando aqui agora? Tivemos aqui a tentativa de fechamento abaixo da média móvel de 200, como vocês veem aqui na semana 15. Depois sofremos o preço sofreu um engolfo aqui na semana 16. E agora trabalhamos uma espécie de pullback que ele consegue ser mais visual, né, pelo gráfico diário, tá? Mas vias de regra também, já ajustei aqui a máxima e mínima do mês anterior, né? Mês anterior ajustado, tiramos aqui do mês 3, agora para o mês 4. Semana anterior também ajustamos máxima e mínima. E caso a gente veja o dólar aí, né, no movimento de alta, né, eu estou mapeando esta máxima com esta mínima para ficar de olho na retração aqui de 61.8, que é a mais funciona. Claro que o preço pode parar em 38%, em 50%, pode parar numa das três retrações clássicas, tá? Pelo gráfico diário, a gente consegue observar aqui justamente esse movimento que eu estou monitorando aqui, tá bom? Então, a gente vai ter aqui um movimento que foi lá tocar na sua média móvel de 20 do gráfico diário, né? Ele falhou esse fundinho aqui e segurou na retração de 61.8 desse movimento. Então, eu estou vendo agora aqui impulso, correção, impulso, sim, trabalhando abaixo da média móvel de 20, né, de todos os tempos gráficos aqui, de todos os tempos gráficos não, só do gráfico diário, tá?
e sim fazendo preço, né? Então, desde quando veio tocar aqui na sua média móvel de 20, só veio fazendo mínima menor aqui nessa região, tá? Pelo gráfico de 60 minutos, a gente consegue observar, principalmente pela troca de contrato que teve aí, né? Agora a gente está operando aí o contrato de letra M, né? Tivemos aí um gap, sim. Meu gráfico ele é desajustado, não fico carregando os juros, né? De um contrato para o outro, porque eu acho que não convém ficar fazendo esse carrego aí, tá bom? Mas tivemos sim esse gapzinho aqui, essa diferença de preço, tá? Então a gente tem que ver como que o preço vai ajustar agora isso para o contrato de série histórica, né? Embora sempre que tem uma troca de contrato vai haver um gapzinho que outra dificilmente não vai ter, tá? Então o que eu tenho por hora aqui? Eu tenho aqui uma retração de 61,8 que segurou, eu tenho este movimento de alta que ele apresentou aqui, então o preço pode estar dando uma bandeirada ou simplesmente voltando para dentro desse caixote que eu tinha ele traçado aqui com vocês pelos 60 minutos aqui, ó. Então pegar aqui, ele pode estar simplesmente voltando a trabalhar nesses níveis aqui, só tem que tomar cuidado com essa média móvel de 200 extremamente descendente, né, que aproximadamente é a média móvel de 20 do diário, mas sim, ela por si só pode fazer preço aqui, tá? E aqui dentro dos 5 minutos, na minha opinião, o dia todo da sexta-feira aí, ele foi um caixote, é só marcar aqui a saída de menor resistência, tendo em vista esse gap aqui, né, ela segue sendo na ponta da compra, porém, quem está operando pelo contrato de letra M aí, está observando o preço trabalhando abaixo da média móvel de 200, então, ou seja, a gente tem uma divergência aqui. No contrato de letra M, trabalhamos abaixo da média móvel de 200, o contrato contínuo trabalhamos acima. Então tem que tomar muito cuidado, não é simplesmente pegar, não, mas é que eu opero pelo contrato futuro, romper o máximo, eu vou ser comprando. Cuidado, que pelo contrato de letra M você pode tomar um stop, vai estar comprando na cara da média móvel de 200, tá? Então, na dúvida, espere, na dúvida é não. Beleza? Então, mais um estudo de domingo entregue aí para vocês, né? Vamos lá começar o mês da melhor forma possível. Beleza? Valeu, galera. Um forte abraço e até amanhã.